Olá, o Congresso Nacional deve decidir nos primeiros dias de setembro uma nova fórmula de distribuição dos royalties vindo da exploração do petróleo do pré-sal. As comissões de infraestrutura e assuntos econômicos têm realizado audiências públicas para fazer uma reflexão sobre o assunto. Recentemente foram ouvidos governadores de estados produtores de petróleo e de estados não produtores, e quem fala conosco sobre o assunto é o senador Walter Pinheiro. A necessidade de uma solução antes que se vote o veto à lei, não é isso? O veto presidencial, não é isso, senador? Na realidade, nós temos o veto e nós temos também aqui na casa diversos projetos que versam sobre a matéria. Projetos que foram apresentados aqui por senadores e um projeto, inclusive, que veio da Câmara dos Deputados para cá para o Senado, portanto, matéria já apreciada. Em todos eles, o centro é exatamente a nova distribuição dos royalties do petróleo. Como é que se configura isso? Há um debate, obviamente, entre estados produtores e estados não produtores. Envolvem-se aí, claro, municípios, tanto produtores quanto não produtores. Eu diria que nós chegamos num momento até de sinergia e não mais de confronto entre esses estados e esses municípios. E todos entendem que nós temos que trabalhar. Primeiro, não dá mais para se imaginar que nós vamos discutir o passado, o que aconteceu do ponto de vista da distribuição de royalties no Brasil. Ainda do passado... Mesmo porque, interrompendo o senhor, do passado não falávamos da exploração do pré-sal, não é isso? Então era uma outra situação também, né? Mas é uma situação de royalties também. É o mesmo óleo, não tem nenhuma diferença, é o mesmo ouro... portanto, mas sendo nessa discussão. Sendo anterior à descoberta dessa nova riqueza, não tem um respaldo constitucional de que não se pode alterar uma lei retroagindo? Quer dizer, não alteraria outros contratos já assinados? A segurança jurídica seria... Não é um debate sobre alteração, até porque isso aqui é uma casa de lei. Se for para alterar a lei anterior, essa casa muda dispositivo constitucional, muda a lei. Nós estamos partindo do princípio que o passado já foi patrocinado. Então, você mexer com isso seria, não só do ponto de vista legal, mas do ponto de vista, inclusive, de onde é que você buscaria esses recursos. Tanto é verdade isso que uma parte do que foi, ou seja, áreas licitadas, portanto, áreas já licitadas, também entram nesse processo de nova distribuição. Então, portanto, esse é um acordo já de todos. Todos os envolvidos entendem que nessa nova distribuição, ainda que olhemos a linha da frente, o pré-sal, mas as áreas já licitadas farão parte dessa distribuição, dessa nova distribuição. Segundo aspecto é que a União resolveu de uma vez por todas que ela é parte dessa discussão, portanto nós teremos aí a participação do governo, que até o dia 14 de setembro deve nos entregar mais ou menos algumas linhas mestras já de como nós poderíamos caminhar para a elaboração de um projeto de lei para ser apreciado pelo Congresso Nacional, permitindo assim essa nova distribuição. E é importante um dado, que acho que é fundamental, até ontem nós tínhamos os royalties do petróleo, e essas novas áreas, por exemplo, licitadas, elas começam a ter um volume, tanto em barris de petróleo dia, enquanto em volume de recursos, muito maiores do que o que nós tínhamos no passado no processamento e na extração de petróleo. Então esse eu diria, até o centro da disputa. Então nós chegamos ao entendimento, dia 14 vamos conversar, há um sentimento também que nós vamos levar para o governo uma proposta extraída daqui, da casa, participação de senadores e deputados, e vamos tentar promover um encontro desses textos, digamos assim, para que nós construamos uma alternativa em comum. Se isso se processar, então nós vamos dilatar o prazo, que era 14 de setembro, aí nós vamos marcar para o dia 5 de outubro a apreciação dessa matéria. Mas se no dia 14 de setembro não chegarmos a bom termo no texto, há uma pressão enorme para que no dia 22 de setembro, aqui na casa, no caso no Senado, nós apreciemos ou as urgências dessas propostas elaboradas pelos senadores e deputados, ou até marquemos a votação para o veto. O veto, a sua derrubada, hoje ela é problemática. O governo não interessa e nós também não queremos a judicialização
do processo de distribuição dos royalties do país. Não nos trará nada de positivo, a não ser uma querela se arrastando no judiciário.